Bom dia. Câmara dos Deputados aprova em segundo turno a reforma da Previdência. E hoje os deputados vão analisar os destaques que podem mudar alguns trechos da proposta. Durante evento em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro fala em privatização dos Correios. Ministra Tereza Cristina rebate pesquisas que mostram a liderança do Brasil no uso de agrotóxicos. No Paraguai, deputados protocolaram pedido de impeachment contra o presidente Mário Abdo Benítez. No México, ladrões invadem uma fábrica de moedas de ouro do governo e roubam o equivalente a 10 milhões de reais. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, chegamos à quarta-feira, metade de semana. Hoje é o dia 7 de agosto de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos de comunicação do país. Começando com o G1. Câmara votará nesta quarta 8 destaques para concluir reforma da Previdência. Sessão está marcada para as 9 horas e votação deve começar às 11 horas. Texto base da proposta foi aprovado na madrugada desta quarta-feira por 370 votos a 124. Girando os destaques, são 8 horas com 34 minutos, Folha de São Paulo em sua versão digital. INSS adota medidas para tentar acabar com atraso em pedidos de aposentadorias. As solicitações e benefícios à espera de avaliação de técnicos somam quase R$1.300.000. E no portal UOL, com distribuição de lucro, o FGTS rende mais em 2018, Tesouro e Poupança. R7. Comércio eletrônico espera faturar mais de R$2.500.000.000 no Dia dos Pais. A cifra é 14% maior do que a acumulada no mesmo período do ano passado. As principais categorias de vendas são eletrônicos e moda. E no portal Terra, dados mostram explosão do desmatamento na Amazônia. Devastação da floresta em julho cresce quase 300% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o monitoramento do INPE. Estadão traz um assunto que nós vamos abordar no jornal, inclusive, viu? Surto e estoque baixo já fazem governo buscar vacina de sarampo no exterior. Até 31 de julho foram confirmados 967 casos no estado de São Paulo. A primeira dose do imunizante costuma ser dada para bebês de 1 ano. Mas o Ministério recomenda proteger crianças já aos 6 meses se forem viajar para cidades com registros da doença. E na revista Veja, o Supremo Tribunal Federal nega pedido do governo turco para extraditar opositor de Erdogan, Alice Parri. Empresário turco naturalizado brasileiro foi acusado de pertencer a uma organização considerada terrorista pelo presidente de seu país. Para fechar, mais um destaque do G1. Palco de massacre nos Estados Unidos, a rede Walmart fica sob pressão por venda de armas. Críticos e ativistas dizem que a gigante do varejo deve usar seu poder corporativo para limitar o mercado. E depois de 5h30 de discussões, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno e com folga a reforma da Previdência. E hoje os deputados vão analisar 8 destaques que podem mudar ou não trechos da proposta de reforma. Por 370 votos a 124, o texto base da reforma da Previdência foi aprovado na Câmara dos Deputados em segundo turno. A redação é igual à do primeiro turno, aprovado em julho. As movimentações para discutir a reforma começaram logo cedo, numa reunião entre o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM. À tarde, Onyx ainda participou de uma reunião com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, e parlamentares governistas e do Centrão para discutir a aprovação de um crédito extra para pagar as emendas dos deputados. Assim, eles aprovariam mais facilmente a reforma. E numa edição extra do Diário Oficial da União, na tarde desta terça-feira, foi publicada a liberação de um pouco mais de 3 bilhões de reais para as emendas. Já era noite quando o presidente da Câmara abriu a sessão com a quebra dos intervalos entre a votação, a chamada quebra de interstício. Por unanimidade, os deputados derrubaram os intervalos, retiraram a pauta do dia e abriram a discussão do texto. Governistas e oposição discursaram sobre o assunto. Na verdade, é uma matéria difícil,
Nós fizemos um sacrifício porque somos conscientes que essa é a primeira reforma de um pilar de diversas reformas que faremos pelo nosso país. O nosso país precisa da reforma previdenciária. O nosso país precisa também da tributária, da política, da reforma do judiciário e da revisão do Pacto Federativo. Todas elas. E enfrentamos de uma forma positiva. O governo Bolsonaro foi eleito com isso, com essa promessa de fazer as reformas de base que o nosso país precisa. E se impõe uma transição dura demais para os trabalhadores do regime geral e do regime próprio. E tentaremos corrigir isso. Como não se conseguiu aprovar isso, o texto ainda tem muitas crueldades, por isso nós votaremos contra a proposta no segundo turno. Mesmo com a PEC aprovada nesta quarta-feira, as discussões na Câmara continuam. O texto base vai ser mantido se os deputados favoráveis à reforma garantirem pelo menos 308 votos contrários aos destaques. As análises dos parlamentares agora tratam das contribuições abaixo do piso, salário mínimo para a pensão por morte, o benefício de prestação continuada, a retirada do pedágio de 100% para a transição, redução para o tempo de servidores públicos expostos a agentes químicos e ainda mudanças sobre abono salarial e tempo de contribuição. E o saque de R$ 500 do FGTS, que será disponibilizado pelo governo a partir de setembro, tem gerado muita polêmica. Alguns acham que o valor é baixo, já outros pretendem pagar contas emergenciais. E tem gente que até já foi na Caixa para sacar logo o dinheiro. Mas antes de mais nada, é preciso se informar. Existem 2 modelos de retirada. Um deles, que é o saque aniversário, pode comprometer a possibilidade de resgatar o fundo de garantia em caso de demissão. Tem gente que já faz até planos para esse dinheiro. Ah, bem-vindo, né? É bem-vindo. Pretende investir em quê os R$ 500? Eu gasto comum do dia a dia. É só pagar a conta de luz e água, é só o que dá, ué. Pagar dívida. Vem bem nesse momento, ajuda? Veio bem nesse momento. Inclusive eu fui na Caixa, não está liberado ainda, né? Você já foi correr atrás? Já fui correr atrás. Outros não se animam com o valor. É muito pouco para botar esse conta em dias. Por exemplo, só dá uma conta. Aí você paga uma conta, você tem 3, 4 contas, não tem como pagar. Não anima, então? Não. Com certeza, nem para comprar um mercado, né? Nem para fazer compra, mas a gente paga a condução aí do trem, né? Não, eu vou deixar guardado. Por quê? Porque eu não estou precisando agora no momento. A intenção do governo com a medida provisória é colocar mais dinheiro na praça e, com isso, elevar o crescimento do PIB para 1% em 2019. Acredito sim que possa aumentar a produção e possa até gerar mais empregos, né? Porque é um efeito dominó. Né? Talvez não com tanta força que o governo acredite, fazer com que o PIB possa chegar a 1%, mas eu acredito sim numa reação forte em relação a que cada brasileiro possa ou pagar uma dívida ou comprar alguma coisa, movimentar sim a economia. Pelo calendário, os saques poderão ser feitos a partir do próximo mês. Os trabalhadores foram divididos em 2 grupos. Para os que têm conta poupança na Caixa, o dinheiro será liberado a partir do dia 13 de setembro. Para os que não têm, o dinheiro sai depois do dia 18 de outubro. A liberação será feita de acordo com a data de aniversário do trabalhador. Mas fique atento. As contas na Caixa têm que ter sido abertas até 24 de julho, data da medida provisória. Não há limite no número de contas para o saque. Se o trabalhador tiver 6 contas, por exemplo, poderá tirar R$ 500 de cada uma. Se a conta tiver menos de R$ 500, o trabalhador vai poder sacar todo o dinheiro. E quem tem a poupança na Caixa e não quiser sacar o dinheiro, deve pedir o cancelamento do crédito junto ao banco. Mas será que compensa sacar esse dinheiro? O educador financeiro consultado por nossa reportagem acredita que sim. E o principal argumento dele é o baixo rendimento do fundo de garantia. 3% ao ano. Pouco, se comparado, por exemplo, com os juros do cartão de crédito, que chegam a 15% ao mês. Então tem brasileiro que pode sacar esse fundo de garantia e fazer uma reserva, porque daqui a pouquíssimo tempo vai chegar o mês de janeiro e no mês de janeiro a gente tem IPVA, IPTU, material escolar, né? Tem brasileiro que precisa ter uma reserva porque o carro pode quebrar, o chuveiro pode queimar, né? São situações que quando você não tem uma reserva financeira, você acaba entrando o quê? No cheque especial, você acaba entrando no endividamento simplesmente por falta dessa reserva. É isso aí, as informações sobre as 2 modalidades de saque e também o calendário das retiradas
estão no site da Caixa, que é caixa.gov.br. E o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi à Câmara dos Deputados prestar esclarecimentos sobre os Correios. E durante a participação em um congresso em São Paulo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que a estatal será privatizada. O presidente participou do primeiro congresso da FenaBrave, o órgão que representa concessionárias de veículos. Nós devemos acreditar no Brasil. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós temos tudo para ser uma grande nação e tenho certeza que em 2022 ou 26 entregarei o Brasil, dada a confiança que estou tendo por parte de grande parte da população, muito melhor do que encontrei agora no começo desse ano. Enquanto falava sobre a medida provisória que aumenta o prazo da validade da carteira de habilitação de 5 para 10 anos, Bolsonaro falou do futuro dos Correios. Vamos privatizar os Correios, carteira. Da inauguração de um laboratório farmacêutico em Itapira, cidade do interior de São Paulo. A nova unidade no interior de São Paulo deve produzir materiais usados na fabricação de medicamentos contra o câncer. Em seu discurso, Bolsonaro falou que os países que não detêm tecnologia estão condenados a serem escravos das nações mais avançadas. E país que não detém tecnologia está condenado a ser escravo daqueles outros países que a detêm. O presidente criticou a Anvisa pela demora para uma empresa da área de saúde obter um registro no Brasil. Segundo Bolsonaro, é um absurdo comparado aos países desenvolvidos. E estamos aqui num local que nos orgulha. Quando se fala em patente, eu lembro do NPI. Quando se fala em registro, eu lembro da Anvisa. Agências, outras, com poderes enormes para o bem ou para o mal. Quanto tempo leva um registro na Anvisa? Será que esse tempo todo justifica? Será que é um excesso de zelo ou só está procurando criar dificuldade para vender facilidade? O tempo para a concessão de registro de remédios é de 188 dias para genéricos e similares, 276 para medicamentos novos e 256 dias para remédios inovadores, de acordo com dados da Anvisa, divulgados em agosto do ano passado. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, rebateu pesquisas que mostram a liderança mundial do Brasil no uso de agrotóxicos proibidos em outros países. Durante uma entrevista coletiva, a ministra afirmou que o Brasil não utiliza agrotóxicos banidos lá fora. De acordo com a chefe da pasta, pesticidas usados no Brasil nem sempre são os mesmos da Europa, devido à diferença de cultura. Tereza Cristina ainda questionou os dados que mostram que o Brasil é o primeiro país em gastos com defensivos agrícolas. E o número de casos de sarampo aumentou 52,7% no estado de São Paulo em 6 dias. O surto da doença já atinge 32 cidades. De acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde, foram registrados 967 casos neste ano. Desse total, 80% se concentram na capital. A campanha de vacinação contra o sarampo segue na capital e em outras 14 cidades da Grande São Paulo, com o objetivo de vacinar jovens e adultos de 15 a 29 anos. Cerca de 900 mil pessoas nessa faixa etária foram imunizadas e a meta é vacinar mais de 4 milhões até o dia 16 de agosto. E veja a seguir, no Paraguai, deputados protocolam pedido de impeachment contra o presidente Mário Abdo Benítez. E no México, ladrões invadem uma fábrica de moedas de ouro do governo e roubam o equivalente a 10 milhões de reais. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 8 horas e 51 minutos. Um ótimo dia para você. E a Polícia Federal realizou nesta terça-feira a Operação Cravada para
desarticular o núcleo financeiro de uma facção criminosa. A PF prendeu 28 pessoas em 7 estados. E o grupo seria responsável por recolher, gerenciar e empregar valores para financiamento de crimes em diferentes estados do país. Ao todo, 180 policiais cumpriram 85 mandados, 55 de busca e apreensão e 30 de prisão, em 7 estados brasileiros. Foram realizadas ações em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Pernambuco e Minas Gerais. Das 30 ordens de prisão, 8 foram cumpridas em presídios, 3 em São Paulo, 4 no Paraná e 1 no Mato Grosso do Sul. De acordo com a PF, a investigação indica que cerca de R$1 milhão por mês circulava nas contas ligadas à facção. A apuração descobriu que o núcleo financeiro do grupo criminoso era responsável por recolher e gerenciar as contribuições para uma facção criminosa que age em todo o Brasil. Para dificultar o rastreamento do dinheiro, os pagamentos, chamados de rifas, eram repassados por meio de diversas contas bancárias de maneira intercalada. Se quer comunicar com a família, que é a ideia que se passa, às vezes publicamente, mas na prática esse é uma entre 20. As outras 19 são ordens tratando normalmente de tráfico de droga, assalto, cobranças de dívidas. A investigação identificou e bloqueou mais de 400 contas bancárias suspeitas em todo o país. Segundo a Polícia Federal, os valores que transitavam entre as contas eram utilizados para a compra de armas de fogo e entorpecentes, além de providenciar transporte e manutenção da estadia de integrantes do grupo e familiares de membros da organização em locais próximos aos presídios. Eles utilizavam essas contas de forma intercalada, então as contas iam e vinham, eram usadas 3, 4 meses, depois retornavam a outras contas bancárias, de maneira justamente a impedir tanto os órgãos de fiscalização, como o COAF, como os próprios bancos, que também fiscalizam as contas, de perceber essa movimentação. Segundo a PF, a operação teve início em fevereiro deste ano, com base em informações sobre a existência de um núcleo financeiro da facção criminosa na penitenciária estadual de Piraquara, no Paraná. É mais um passo que se dá, sufocando o meio utilizado pela facção para práticas e o financiamento de crimes, tais como tráfico de drogas, financiamento de armas, para assaltos, roubos, latrocínios que se vê pelo Brasil afora. A Polícia Federal informou que os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa, entre outras acusações. Aike Batista negou ter cometido irregularidades em empréstimos concedidos pelo BNDES. Ele foi ouvido nesta terça-feira pela Comissão de Inquérito Parlamentar que investiga práticas ilícitas do banco. O empresário disse que perdeu o patrimônio, mas quitou todas as dívidas com o banco. Aike afirmou ainda que deram destaque para sua situação para esconder a real caixa preta do BNDES. E no Paraguai, os deputados da oposição protocolaram um pedido de impeachment contra o presidente da República, Mário Abdo Benítez. Ele é acusado de esconder informações importantes durante as negociações com o Brasil de um acordo sobre a hidrelétrica de Itaipu. O documento foi entregue por deputados do Partido Liberal e legendas aliadas. O argumento principal do pedido de impeachment se baseia na alegação de mau desempenho das funções. A oposição pede também o julgamento político do vice-presidente e do ministro da Fazenda, apontados como responsáveis da assinatura do acordo. A crise política no país começou depois que o Paraguai assinou um acordo secreto com o Brasil sobre a distribuição de energia da usina hidrelétrica binacional de Itaipu, que traria prejuízos de mais de $200 milhões à Assunção. Para o pedido ser aprovado na Câmara, são necessários 53 votos de um total de 80, mas o Partido Liberal conta apenas com 32 deputados. Já no Senado é preciso o voto de 30 sobre um total de 45 senadores, mas as siglas opositoras não somam mais de 20. Desde a semana passada, os partidos ameaçavam apresentar o pedido de impeachment, mas a iniciativa perdeu força depois que o Brasil e Paraguai cancelaram o acordo energético. E após o roubo milionário de ouro no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, no México, ladrões armados invadiram uma fábrica de moedas de ouro do governo e encheram uma mochila com mais de 50 milhões de pesos, o equivalente a 10 milhões de reais. Até o momento, ninguém foi preso. Bem, ninguém ficou ferido na ação, ainda bem, mas claro, né? Essa ação toda foi comparada nas redes sociais
aquela famosa série espanhola na TV, La Casa de Papel. Parecia cena de filme. Foi assim que o roubo aconteceu em plena luz do dia na Cidade do México. Segundo as autoridades locais, pelo menos 2 pessoas, uma delas com uma arma de fogo, invadiram esta agência da Casa da Moeda. Antes eles jogaram no chão um guarda e tomaram sua arma. Um dos ladrões foi até o cofre, que estava aberto, e encheu sua mochila com mais de 1.500 moedas de ouro. Essas moedinhas, conhecidas como centenários, têm um valor nominal de 50 pesos, mas são negociadas no mercado por 31.500 pesos, ou mais de 6 mil reais cada. Isso faz com que o valor total da carga seja de quase 10 milhões de reais. Esta mesma filial da Casa da Moeda também foi invadida no ano passado, enquanto o prédio estava sendo reformado, segundo a imprensa mexicana. Depois do México, nós voltamos para o Brasil e seguimos com os destaques da previsão do tempo e vamos começar espiando alguma região do país. Hoje selecionaram para a gente uma região que fica lá em cima, região norte, para mostrar, olha, bonita imagem de Belém, que é a capital do Pará, Juliana. O dia começa com céu azul, sem previsão de chuva e temperaturas altas. Neste momento, os termômetros registram 26 graus e a máxima pode chegar aos 33. Calorão, hein? E na sua região, como fica o clima hoje? É o que a gente confere agora na previsão completa para todo o país. A previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o Brasil. Esses ventos que chegam até o Nordeste levam umidade para a faixa leste da região. Por isso, ainda tem previsão de chuva passageira. Entre as capitais Recife e Aracaju e no litoral sul da Bahia, o céu fica com mais nuvens e a chuva continua frequente. Todo o estado do Espírito Santo, Vale do Jequitinhonha e o Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, ainda podem ter chuva fraca ao longo do dia. O sol aparece entre muitas nuvens, entre Belo Horizonte, Zona da Mata Mineira e Rio de Janeiro, mas não chove. No máximo pode garoar pela manhã no norte fluminense. São Paulo, oeste de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Distrito Federal, Goiás, leste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul começam o dia com céu mais encoberto. Porém, depois o sol brilha forte e o tempo fica firme. Também não chove na maior parte da região sul. No entanto, uma frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul e já deve aumentar a umidade no sul do estado. Ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite, entre a Campanha Gaúcha e Uruguaiana. Florianópolis terá aberturas de sol e períodos de mais nebulosidade, mas não chove. Nesta faixa entre o norte do Pará, Amapá e norte do Amazonas, podem ocorrer pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Em Roraima, a chuva pode vir a qualquer hora. Vamos dar uma olhada agora nas temperaturas. Em São Paulo, a temperatura continua em elevação e já deve chegar aos 25 graus nesta quarta-feira. Curitiba fica com máxima de 23 graus e Brasília com 27 graus de máxima. Em Manaus, a temperatura varia entre 21 e 32 graus. Esse aqui é o mapa que mostra o acumulado de chuva nos próximos dias. Um sistema de baixa pressão que vai se formar na quinta-feira e uma frente fria que passa na sexta vão deixar o acumulado de chuva dos próximos dias alto no sul do Rio Grande do Sul, com 75 milímetros acumulados. O volume varia entre 20 e 50 milímetros no norte do Espírito Santo, sul da Bahia, Sergipe, Alagoas, Amapá, áreas do noroeste do Pará e norte de Roraima. Já a maior parte do país fica com pouca ou nenhuma chuva. Legal, não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1 da tarde com mais informações e notícias. Tenha um ótimo dia e até lá.